Oi, eu sou o Shoyo. Hoje vim falar de um anime que me ensinou mais receitas do que Dr. Stone e Shingeki no Kyojin. Tá gostoso, não tá? Essa é a review de Dungeon Meshi. Dungeon Meshi. A gente tá na ilha, só a ilha. E um dia, no cemitério dessa ilha, surgiu uma abertura misteriosa de onde saiu um único homem. Ele alegava ser um rei de um reino próspero, que havia sido preso nas profundezas de uma dungeon por um mágico louco. De acordo com o rei, quem derrotasse o mago louco teria tudo que seu reino tivesse para oferecer. E então o rei virou pó. Muitos exploradores invadiram a dungeon e rasparam todo o ouro das paredes do seu castelo, assim como um visitante raspa as paredes douradas do hotel Burj Al Arab em Dubai. Outros desejavam derrotar o mágico louco e se tornar o novo senhor da masmorra. Mas no sexto andar da dungeon vivia o temido dragão vermelho, que no momento batalhava com um grupo de Leostoden, elfos, anões e todos estavam morrendo de fome. Fracos todos se viam derrotados, e Laios não sabia como continuar essa jornada. Ele pensava em recuar para a superfície quando foi empurrado por sua irmã, Fallen, que foi engolida pelo dragão em seu lugar. Só deu tempo de lançar uma magia que forçasse o teleporte do grupo. Todos foram parar num campo da ilha, mas Fallen não era encontrada em lugar algum. Laios queria voltar imediatamente para resgatá-la, mas boa parte do grupo não pretendia fazer o mesmo. Eles não tinham dinheiro e muito menos comida. Tudo ficou no sexto andar. A solução foi corajosamente descer a masmorra para recuperar Fallen, enquanto o dragão fazia a digestão. Com ele iria Marcille, uma elfa. Ela queria salvar Fallen custe o que custar. E Tirchuk, um pequenino, muito experiente em arrombar fechaduras e desativar armadilhas. O plano era descer a masmorra comendo os monstros apenas para sobreviver. Havia todo um ecossistema lá dentro, com vários sabores inexplorados. Os primeiros monstros que eles encontraram foram um cogumelo ambulante e um escorpião gigante. Tentaram fazer um ensopado com esses ingredientes, mas ficou horrível. Coincidentemente, um anão chamado Senshi esbarrou com o grupo. Ele estava vivendo na masmorra há mais de 10 anos e cozinhava monstros o tempo todo. Estranhamente, a dungeon só existia há 6 anos. Senshi sabia muitas maneiras de cozinhar os monstros. E depois de comer um belo ensopado, Laios contou sua situação ao anão. Senshi compreendeu e informou que o dragão vermelho, por ter um grande corpo pesado, dorme a maior parte do tempo para manter energia, e por isso tem uma digestão muito lenta. Fallen ainda podia estar viva, dentro do dragão. Senshi se interessou pela ideia de poder cozinhar a carne do dragão, então insistiu para ir junto com o grupo até os andares inferiores, e eles desceram juntos. Logo no terceiro andar, Senshi usa azeite de oliva fervente e chamas de algumas armadilhas para cozinhar o morcego gigante que eles pegaram no segundo andar. Ele tirou a pele externa e picou a carne em pedacinhos, entalhou, temperou e deixou descansar. O próximo passo foi raspar a parte escura de algumas mandrágoras, colhidas também no segundo andar, e misturar um ovo do ninho de um basilisco com água. Após a mistura, peneire a farinha sem deixar empelotar. Coloque a mandrágora picada e mexa. Com o óleo na temperatura correta, adicione uma concha de massa de mandrágora e quando parecer que não vai desmanchar, vire. E então temos um kakiagi de mandrágora e morcego gigante. A mandrágora seria substituída por pastinaca em um prato real. Por mais que a cor me lembre muito de açafrão, mas tem um gosto ruim. Descendo mais um pouco, Tirchuk encontrou uma passagem secreta, e mais à frente havia uma sala com armaduras vivas. O segredo é que na verdade as armaduras não estavam realmente vivas com magia, mas sim eram usadas por moluscos para proteger melhor os seus ovos dos exploradores. E claro, eles cozinharam os coitadinhos dos moluscos também. Laios pegou uma das espadas com moluscos. Ele o nomeou Jikensuke.
O episódio 4 mostra como Senshi cuidava do ecossistema da dungeon. Ele cultivava legumes nas costas de golems, que por sua vez impediam o avanço de outras criaturas em andares mais leves. Assim, o monstro forte não vai estar esperando um explorador iniciante no segundo andar. Eles tentavam vender belos legumes para comerciantes quando foram encontrados por orcs. Senshi conhecia os orcs, mas normalmente eles ficavam em andares mais baixos. O problema deles era o dragão vermelho. Ele tinha subido um andar e obrigou os orcs a saírem de lá. Então Laios prometeu que derrotaria o dragão e seu grupo foi libertado e continuou o caminho, agora com um mapa. No episódio 5 somos apresentados ao azarado grupo de Kabru. Eles encontraram um pequeno baú de tesouros no terceiro andar. Acontece que os tesouros eram insetos que se disfarçavam para atacar humanos. Seu grupo foi encontrado pelo grupo de Laios, e Marcílio usou rituais para afastar monstros enquanto estivessem mortos. E sim, as moedas foram cozidas. No sexto episódio, Laios entra em quadros vivos para roubar a comida das ilustrações. No primeiro quadro que entrou, ele viu o nascimento do príncipe Delgal. No segundo, ele estava no casamento de Delgal, quando o rei foi envenenado e morto. E no terceiro, Delgal estava sendo coroado. Laios tentou comer bastante antes de sair do quadro. Então foi encontrado por Tistle, um elfo que cuidava do rei. Tistle mais tarde ficaria conhecido como o Mágico Louco. Laios foi visto em ocasiões muito especiais relacionadas ao rei, e isso era muito suspeito para o elfo. Por sorte, ele foi puxado para fora a tempo, mas toda a comida na sua barriga deixou de existir fora do quadro. Então eles chegaram ao quarto andar, onde mataram um kelp chamado N. N se tornou muito violenta e teve de ser sacrificada. Boiando nas águas, Laios encontrou o grupo de Kabru novamente, agora mortos por causa das sereias. Laios e Tio Chuck os levaram para um local mais livre de monstros, e avançaram sobre as águas com a magia de Marcílio. E aí os quatro chegaram ao quinto andar, a cidade do castelo, vestidos de sapos gigantes para se proteger dos tentáculos venenosos. Mas o importante é que era lá que estava o dragão. Haviam traços de que ele estava ativo, mas antes de enfrentá-lo, uma boa refeição era necessária. Primeiro eu vou ensinar a fazer o pão do episódio 4. Misture farinha de trigo, sal, fermento e água num recipiente. Aí você sova até ficar homogêneo e adicione azeite de oliva. E volta a sovar a massa. A dica agora é segurar pela borda. Quando a massa esticar suavemente, você coloca para fermentar pela primeira vez. E quando ela dobrar de tamanho, divide em partes iguais e faz bolinhas. Coloque essas bolinhas um pouco distantes umas das outras em uma forma. Elas vão crescer ainda mais nessa segunda fermentação. Assim que a massa abrir o suficiente, é só cozinhar em fogo baixo, um lado de cada vez. E aí temos um delicioso e cheiroso pão bem macio. Então você rala o pão em migalhas, marina a carne de sapo gigante com sal e pimenta. Acho que dá para substituir a carne de sapo por frango, já que tem as mesmas cores. Com a carne marinada, mergulhe em uma tigela com água e farinha. Tira o excesso e passa na farinha de rosca para cobrir tudo. Esquenta o azeite e frita. Depois disso pode adicionar o que quiser. E assim que o dragão apareceu, o plano entrou em ação. Todos entraram em suas posições e Marcílio explodiu as construções em cima dele, para que Laios alcançasse sua escama invertida na parte de baixo do pescoço com a espada. Ele perdeu a perna, mas a Marcílio colocou ela de volta. E aí eles começaram a cavar o couro grosso até chegar no estômago, que estava vazio. Na verdade, Fallen estava em outro órgão, mas só lhe restavam ossos. Usando magia antiga, que no momento era proibida, Marcílio poderia ressuscitá-la com os restos do dragão morto. Normalmente usariam cabras ou porcos, mas o que importa são as calorias, a carne. O importante é que Fallen poderia voltar a viver. Então sua estrutura óssea foi remontada e o sangue do dragão completou seu corpo. Novamente estava viva.
Meio confusa, mas após um banho, ela comeu pizza com churrasco de dragão e foi dormir com os outros. Mas no meio da noite, Falin caminhou até o dragão caído. Tistel estava lá questionando sobre sua nova forma e o porquê de não estar procurando o Rei Delgal como ele pediu. O Rei Delgal é aquele que virou pó no episódio 1, e o dragão vermelho só invadiu o quinto andar para procurá-lo como ordenado. Quando todos chegaram para procurá-la, Tistel os mandou para uma sala fechada e deu uma forma mais conveniente a Falin, para que voltasse a procurar por Delgal. Laios e os outros foram salvos pelos fantasmas dos antigos habitantes do castelo, e seu grupo se encontrou com mais orques na cidade. Os orques, após receberem a notícia de que o dragão vermelho tinha morrido, mostraram um caminho para a casa onde estavam as coisas de Laios. Tio Chuck percebeu que o corpo do dragão não estava no mesmo lugar. Parece que Tistel o levou com ele. Voltando para Laios e os outros, Tio Chuck insistiu para que recuassem um pouco. Ir atrás do mágico louco desse jeito ia acabar os matando. E antes de subir para o quarto andar, eles se encontraram com Shuro, um antigo membro do grupo que se separou após o teleporte e passou a procurar Falin independentemente com alguns servos. Eles estavam com um grupo de Kabru, que tinha acabado de ser revivido. Laios então contou a Shuro que matou o dragão e ressuscitou Falin com o corpo dele usando magia sombria. O que obviamente era crime, então caso eles voltassem para a superfície seriam presos pelo resto da vida. E no episódio 17, Falin reaparece, com um corpo de quimera meio galinha gigante e meio dragão vermelho. Na luta quase todo mundo morreu e a Falin fugiu meio machucada. Ela se mexe tipo uma galinha, é muito legal. A galera que morreu foi revivida e os grupos de Shuro e Kabru voltaram à superfície e relataram os crimes de Laios e Marcília ao Senhor da Ilha e um grupo de elfos do oeste chamado de Canários, que tinham o trabalho de cuidar das dungeons com certo nível de periculosidade. A resposta dos elfos e do Senhor da Ilha foi evacuar os andares de cima e fechar a masmorra. Enquanto isso, Laios e os outros chegaram no sexto andar da masmorra, feitos de túneis escavados por anões abaixo da cidade. Quando estavam comendo doces de dríades do quinto andar, foram atacados por Isutsumi, uma garota homem-fera que servia a Shuro, que foi amaldiçoada para estar sempre com as serviçais. Ela seguiu Marcília porque ouviu que a elfa podia mudar a forma humana com magia antiga, mas acabou descobrindo que ela não sabia mexer com quimeras. No entanto, se seguisse com Laios, Izutsumi podia falar com o mago mais experiente em magia sombria, o Mágico Louco, que podia transformá-la de volta em humana. Então eles seguiram juntos até chegar no lugar em que enfrentaram o Dragão Vermelho pela primeira vez. E descendo mais, eles avistaram Boramets, uma planta que cresce com forma de cordeiro. Quando se corta uma dessas, sai um sumo sangrento e os lobos gostam muito. Senshi pegou um pequeno fruto em que crescia um pequeno cordeiro que foi usado para fazer um balu de Boramets. Primeiro corte as costelas do cordeiro em tamanho adequado e então tempere e cozinhe. Quando os dois lados estiverem dourados, adicione vinho e tampe. O álcool vai evaporar, então qualquer um pode comer no final. Aqui Senshi usa a fruta de Boramets cortada em cubos, mas acho que dá para usar tomate. Adicione alho numa panela e cozinhe juntos. Despeje o molho na costela de cordeiro assado e você tem esse belo prato. No episódio 21, Laios deixa de ignorar um fantasma que o seguia para todo canto. Então ele e os outros são levados pelos fantasmas para a cidade do castelo, em um tipo de dimensão em que os cidadãos viviam presos nesse milênio pelo Mágico Louco. Foi lá que eles se encontraram com Yad, o neto do Rei Delgal. Yad os contou sobre a profecia, que dizia que um homem com uma espada alada derrotaria o Mágico Louco e libertaria o povo do castelo da maldição de imortalidade. Laios carregavam a espada com detalhe de um leão alado. Yad conhecia aquela figura. Era o leão que protegia o reino que foi aprisionado por Tisdale no fundo da masmorra. Yad pediu para que Laios falasse com o leão. Ele com certeza ia ajudar a deter Tisdale. Os fantasmas os levaram de volta à masmorra, em um lugar onde vivia um grifo, que foi morto por Laios.
mas Senshi estava com certo receio de comê-lo. Ele então contou sua história. Senshi fazia parte de um grupo de anões escavadores que buscavam por relíquias. Um dia eles encontraram um castelo dourado e começaram a descascar o ouro dele. Então a masmorra virou um labirinto. Os anões se viam fechados entre as paredes. Alguns já tinham perdido a vida por conta de um grifo. Eles estavam ficando sem comida. Senshi só tinha 36 anos, e para Gillian, um dos anões, o garoto precisava estar bem alimentado. Mas Brighan não concordava que a maior parte da comida deveria ser dada ao jovem. Brighan acabou brigando com Gillian na sala ao lado. Senshi estava assustado com os gritos, até que Gillian voltou dizendo: "Não vá à sala ao lado. Fomos atacados por um grifo e Brighan acabou morrendo." Senshi passou a viver da carne do tal grifo. O sabor era péssimo, mas ele precisava continuar vivo. Alguma hora Gillian disse que precisava usar o banheiro e nunca mais voltou. Senshi sobreviveu com a carne que sobrou e não passava para o outro quarto. Ele aprendeu a decifrar a escrita gravada nas paredes e quando finalmente teve coragem para abrir aquela porta, não encontrou nenhum corpo. Então foi capturado por orques, mas em troca de ensinar a língua antiga dos anões, ele foi solto e encontrou a superfície. Mesmo assim, passou a viver nos andares da masmorra. Desde que ele não tivesse que descobrir o gosto real de um grifo, ele comeria qualquer coisa. Mas agora ele tinha a chance de comer o grifo que Laios matou e saber se era mesmo carne de monstro que ele comeu aquela vez. A surpresa é que Laios descobriu que aquele não era um grifo, mas sim um hipogrifo. Os grifos são metade leão e metade águia, enquanto os hipogrifos são meio cavalo e meio águia. Acontece que sua raça foi trocada por um círculo de cogumelos troca-forma. Quem pisa num desses tem sua raça trocada, então é deixado pelo seu grupo para morrer sozinho, espalhando esporas pelo solo e criando um novo círculo. Colocando a carne de grifo no círculo, ela voltava a ser de um hipogrifo. Senshi fez a sopa e comeu. Senshi chorou e pediu para seguir viagem com Laios e os outros. Tinha muita coisa que ele queria lhes ensinar. Sem querer, pisaram em um anel de troca e mudaram de raça, mas continuaram a jornada. Eles chegaram a uma grande porta sem fechaduras. Kensuke foi quem abriu as portas. Todos se lavaram e voltaram ao normal. Chegaram em um tipo de carrinho automático que descia os trilhos e continua na segunda temporada. Esse ano ainda pelo Studio Trigger. Depois de assistir Frieren, eu senti muita vontade de ver Dungeon Meshi. E eu também gostei bastante. Ultimamente as criaturas desse universo Dungeons and Dragons estão aparecendo muito agora que eu conheço eles. Undines, os espíritos da água, Dríades, as ninfas meio planta, e o Kelp, um cavalo que parece o Vaporeon. Falando no Kelp, aquele que Senji teve que sacrificar recebeu o nome de Aine. É o mesmo nome do cavalo que ele teve que comer quando era mais novo. Com certeza não foi fácil comer nenhum Aine, mas na natureza é comer ou ser comido. Há muitas receitas que eu não mostrei aqui, tanto porque os ingredientes são diferentes demais, quanto porque o vídeo ficaria gigante com todas as receitas da primeira temporada. Agora mesmo esse vídeo já tá gigante, então não tem como continuar falando e falando. Eu agradeço novamente a você que esperou por essa postagem e assistiu todo esse vídeo. Daqui em diante eles terão menos de 10 minutos, então eu vou voltar a postar um por semana toda semana. Obrigado de novo e até o próximo vídeo.